Um bom dia a todos e todas, né? Em nome do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Santa Catarina, damos as boas-vindas, né, para a defesa da dissertação de mestrado de Marina Schmidt, com o trabalho Gestão de Design e Design de Serviços, um diagnóstico no processo de desenvolvimento dos projetos tipo 3 na Embrapa Suínos e Aves. Fazem parte da banca, né? Mona Lisa Leal Pereira, representando a Embrapa, a professora Gabriela Maggi, do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado de Santa Catarina, e o professor Francisco Fialho, do Programa de Pós-Graduação em Design da nossa universidade. A todos já agradecemos a presença, a disponibilidade, né, e certamente a contribuição que dará ao trabalho da Marina. A Marina tem o tempo, né, regimental para fazer sua apresentação, né? Desejo boa sorte. Eu passarei na sequência, Marina. Já tornei você moderadora, então você fique bem à vontade, né? E peço a gentileza aos membros da banca, né, de desligarem suas câmeras e seus microfones para que possamos assistir à apresentação da Marina. Marina, com a palavra, boa sorte. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Schmidt e vou apresentar o trabalho intitulado Gestão de Design e Design de Serviço, um diagnóstico do processo de desenvolvimento dos projetos tipo 3 na Embrapa Suínos e Aves. Agradeço a disponibilidade dos membros da banca, né? Professor Fialho, a professora Gabriela e a Mona Lisa, e ao meu orientador, o professor Eugênio Meri. Então, a apresentação ela vai começar pela introdução, passando pela fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos, a pesquisa aplicada e, por fim, as conclusões e as referências. Então, começando pela introdução, em relação ao contexto, né, contextualização, em 2021, o Brasil se destacou como o terceiro maior produtor e o principal exportador mundial de carne de frango, além de ocupar o quarto lugar, tanto em produção quanto em exportação de carne suína. Nesse mesmo ano, o valor bruto da produção de frango e suínos alcançou mais de 140 bilhões de reais, representando 12% do valor bruto da produção do agronegócio. Assim, a pesquisa científica nesses setores desempenha um papel fundamental no controle de doenças, no aperfeiçoamento de rações, na melhoria da qualidade genética dos animais, na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento de equipamentos para a suinocultura e avicultura. Além disso, as pesquisas atuam em projetos que buscam sustentabilidade, competitividade, qualidade dos produtos gerados e a saúde animal. Então, a Embrapa, como uma instituição de pesquisa agropecuária, tem estimulado a formação de parcerias com agentes externos em busca de projetos centralizados na inovação aberta, chamados de projeto tipo 3, que é o foco desse estudo. Esse tipo de projeto foi criado como forma de aumentar a inserção dos ativos da Embrapa junto ao setor produtivo e também de reduzir a dependência financeira do Tesouro Nacional. Portanto, a capacidade que a Embrapa tem de gerar novas oportunidades de negócio depende cada vez mais do seu processo de inovação e do seu gerenciamento. E nesse contexto, o design é uma atividade importante no processo de inovação, e suas abordagens contribuem para que o problema seja compreendido antes de se propor soluções. Assim, a gestão de design integra as áreas do design com os demais setores da organização, atribuindo mais significado aos produtos e serviços. Já o design de serviço tem a função de criar experiências de valor por meio de ferramentas que otimizam processos e produtos. Então, com base nisso, surge a seguinte problemática: como essas abordagens de design podem contribuir para os ativos tecnológicos resultantes dos projetos tipo 3 na Embrapa Suínos e Aves? Então, o objetivo geral da pesquisa consiste em diagnosticar e propor ações para o processo de desenvolvimento de projetos tipo 3 da Embrapa Suínos e Aves, por meio da gestão de design e utilizando ferramentas do design de serviço.
E para alcançar o objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: compreender o contexto do desenvolvimento de projetos tipo 3 na Embrapa Suínos e Aves, levantar informações sobre as especificidades do processo de desenvolvimento de projetos tipo 3, sob a ótica do líder de projeto, com auxílio das ferramentas do design de serviço, identificar as potencialidades, fragilidades e oportunidades no processo de desenvolvimento dos projetos tipo 3, por meio da construção de um blueprint de serviço, e propor ações por meio da gestão de design. Então, com relação à justificativa, em 2020, a Embrapa publicou o 7º Plano Diretor, que é um documento que retrata o planejamento estratégico da empresa para os próximos 10 anos. Então, depois de um amplo levantamento, o documento sintetizou 9 temas prioritários para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Um deles, com maior relevância para essa pesquisa, que diz respeito à agregação de valor aos produtos e serviços agropecuários e agroindustriais. Então, na sequência, se estabeleceu 11 objetivos estratégicos, em que cada objetivo tem as suas respectivas metas. Dentre os objetivos propostos, a empresa pretende promover a racionalização de recursos e a diversificação de fontes, assim como a excelência na gestão e governança. Então, o uso da gestão de design como estratégia pode contribuir para o desenvolvimento de soluções competitivas e bem qualificadas, que possam agregar valor aos negócios e possibilitar inovações ao setor produtivo agropecuário. Com relação à aderência ao programa, essa pesquisa foi desenvolvida na linha de gestão, que, com base na gestão estratégica do design, foi aplicada em uma organização de base tecnológica e social, no caso, a Embrapa Suínos e Aves, considerando os aspectos operacionais, táticos e estratégicos no desenvolvimento de projetos tipo 3. A pesquisa ela se delimita quanto à sua temática, abordando os temas gestão de design, design de serviço, inovação, pesquisa e desenvolvimento, assim como a relação entre eles e a sua aplicação na Embrapa Suínos e Aves, com foco nos projetos tipo 3. Temporalmente, a fundamentação teórica iniciou no ano de 2022 e foi concluída em 2023. Já a etapa da pesquisa aplicada foi efetuada ao longo de 2023. E geograficamente limitou-se a Embrapa Suínos e Aves, localizada no município de Concórdia, na região oeste de Santa Catarina. No que diz respeito à sua natureza, essa pesquisa ela se classifica como aplicada. Com relação ao seu objetivo, ela se caracteriza como exploratória e descritiva. E quanto à forma de abordagem, é classificada como qualitativa, e com procedimentos técnicos divididos em 2 fases, sendo a fase 1 teórica, em que foi realizada uma pesquisa bibliográfica, e a fase 2 aplicada, que compreendeu um estudo de caso realizado na Embrapa Suínos e Aves. Então, agora vamos à fundamentação teórica. Então, o primeiro tema da fundamentação teórica diz respeito à gestão de design, em que o papel da gestão de design é promover a compreensão da importância do design para a realização das metas de longo prazo da empresa, assim como coordenar recursos de design em todos os níveis organizacionais. As estratégias empresariais orientadas para a expansão em novos mercados e conquistas de clientes, por meio do desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, encontram na gestão de design um aliado competente para alcançar seus objetivos. Já o design de serviço é uma abordagem interdisciplinar que combina diferentes métodos e ferramentas com o objetivo de criar novos serviços ou aperfeiçoar serviços já existentes. E quando integrado de forma sustentável em uma organização, ele pode ser adotado como uma abordagem de gestão. Então, ao incorporar o design de serviço, as empresas compreendem melhor as necessidades de seus clientes, criam soluções inovadoras e estabelecem relações duradouras com os consumidores. A inovação, ela não apenas impulsiona o progresso tecnológico, mas também transforma sociedades, impulsiona a economia e abre caminho para novas possibilidades. Então, nesse sentido, o design pode ser utilizado como uma ponte entre a criatividade e a inovação, transformando ideias em propostas práticas e atraentes para os usuários e clientes, garantindo soluções que atendam às exigências do mercado
e proporcionem experiências significativas. Assim, as atividades de pesquisa e desenvolvimento influenciam o processo de inovação, pois ao gerar novos produtos e processos, consideram as exigências, as solicitações e ideias do mercado, juntamente com a avaliação das potencialidades tecnológicas e estratégias empresariais. Os conhecimentos científicos e tecnológicos gerados podem ser aplicados para atender às necessidades, melhorando o bem-estar da sociedade e impulsionando o desenvolvimento econômico e social. E o último tópico da fundamentação teórico, diz respeito à Embrapa, que lidera uma rede nacional de pesquisa agropecuária que conduz pesquisas em diversas áreas geográficas e campos do conhecimento. A programação de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa tem o objetivo de criar conhecimento e tecnologias para beneficiar o agronegócio brasileiro, além de apoiar políticas públicas voltadas para a competitividade e sustentabilidade na agricultura e na pecuária. Então, por meio de seus projetos, a Embrapa disponibiliza a maior parte do conhecimento que produz para toda a sociedade. Os projetos são classificados em 4 grupos, de acordo com os resultados desejados e as parcerias envolvidas. O foco desta pesquisa são os projetos tipo 3, que são projetos de inovação aberta desenvolvidos em colaboração com o setor produtivo. Com relação aos procedimentos metodológicos, na fase 1 de fundamentação teórica, foram realizadas 2 revisões narrativas. A primeira em 2022, para contextualizar o tema e o problema de pesquisa. Então, foram realizadas buscas em livros, teses e dissertações, periódicos, anais de eventos e em documentos e publicações da Embrapa, abrangendo os temas gestão de design, design de serviço, inovação, pesquisa e desenvolvimento, tendo sempre como base os processos da Embrapa. A segunda revisão narrativa foi feita em 2023, para complementar a pesquisa e contextualizar a aplicação do design em pesquisas agropecuárias. Realizou-se uma busca no banco de dados da pesquisa agropecuária, chamado de BDPA, e no Google Acadêmico. Os temas pesquisados incluíram ferramentas de gestão e de design nas pesquisas da Embrapa, design em agricultura, design em agropecuária e design em agronegócio. A fase 2, referente ao estudo de caso, foi estruturada em 4 etapas. A etapa 1 de identificar, etapa 2 levantar e organizar, etapa 3 diagnosticar e etapa 4 propor ações, que serão detalhadas a seguir. Então, a etapa 1 de identificar, ela teve como objetivo coletar dados e informações sobre a Embrapa Suínos e Aves e o contexto no qual a empresa está inserida, identificando o ambiente interno e externo da organização. Para o levantamento desses dados, optou-se por uma pesquisa bibliográfica no portal da Embrapa, no BDPA e no Google Acadêmico, e uma pesquisa documental, em documentos e dados disponibilizados na intranet e nos sistemas internos. As informações coletadas foram organizadas nos blocos de referência produto, usuário e contexto. A etapa 2 teve como objetivo obter um panorama geral sobre o processo de desenvolvimento dos projetos tipo 3, sob o ponto de vista dos usuários, identificando as suas ações e o nível de dificuldade de cada etapa do processo. Então, para isso, optou-se pela aplicação de 3 ferramentas do design de serviço: persona, mapa da jornada do usuário e mapa de stakeholders. Inicialmente, a coleta de informações foi feita por um questionário elaborado no Google Forms e encaminhado por e-mail a todos os analistas e pesquisadores que desempenharam a função de líderes de projeto tipo 3 no período de 2018 a 2023. Entre os 14 líderes de projetos contatados, 13 responderam ao questionário, e essas informações foram utilizadas para a elaboração da persona. Na sequência, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com perguntas abertas, conduzidas de forma presencial ou por videoconferência, com um total de 11 líderes de projeto. Esses profissionais forneceram informações adicionais que foram utilizadas na elaboração do mapa da jornada do usuário e no mapa de stakeholders. A etapa 3, de diagnosticar, teve como objetivo mapear a experiência do usuário no processo de desenvolvimento de um projeto tipo 3
e identificar as potencialidades e fragilidades do processo. Então, com base nas entrevistas e nas ferramentas aplicadas nas etapas anteriores, optou-se pelo desenvolvimento de um blueprint de serviço, que possibilitou visualizar mais detalhadamente a relação do pesquisador com a Embrapa Suínos e Aves, mapeando as interações e identificando potencialidades, fragilidades, oportunidades e insights. A etapa 4 de propor ações teve como objetivo traduzir os resultados da pesquisa em intervenções e estratégias aplicáveis, transformando os desafios em oportunidades de melhoria. Então, as ações foram classificadas de acordo com o prazo de execução, ou seja, de curto, médio e longo prazo, e pelos níveis de atuação, que são operacional, tático e estratégico. Então, o desenvolvimento da pesquisa aplicada se deu por meio de um estudo de caso que vai ser apresentado na sequência. Conforme mencionado, as informações coletadas na etapa 1 foram organizadas nos blocos de referência. Então, em produto, temos os projetos tipo 3. Em usuário, os líderes de projeto tipo 3. E em contexto, a Embrapa Suínos e Aves. Vamos ver detalhadamente cada um a seguir. Então, relacionado ao contexto, em 1975, 2 anos após a criação da Embrapa, foi criado o Centro Nacional de Pesquisa em Suínos, com o objetivo de conduzir pesquisas voltadas para a suinocultura. Em 1978, o centro ampliou sua abrangência para incluir também a pesquisa em aves, e passou a se chamar Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves. Assim, a Embrapa Suínos e Aves é uma unidade descentralizada da Embrapa, situada em Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Localiza-se aqui por causa da proximidade com produtores, granjas, agroindústrias e demais agentes do setor produtivo. A equipe de pesquisa da unidade está estruturada em 5 núcleos temáticos: produção e sanidade de suínos, produção e sanidade de aves e meio ambiente. No ano de 2022, a equipe esteve envolvida em um total de 65 projetos, dos quais 51 foram liderados pela unidade e resultaram em 71 entregas. Referente aos produtos, o projeto tipo 3 foi criado em 2018, com o propósito de aumentar a inserção dos ativos da Embrapa no cenário produtivo, além de reduzir a dependência do Tesouro Nacional. São projetos desenvolvidos em parcerias, e essas parcerias podem ser estabelecidas por meio de publicação de editais de inovação aberta ou diretamente por meio de demandas das empresas que procuram a Embrapa para o desenvolvimento de projetos. No período de 2018 a 2023, a Embrapa Suínos e Aves liderou um total de 18 projetos tipo 3, sendo que 9 foram concluídos e outros 9 encontram-se em execução. Em comparação com outras unidades descentralizadas, a Embrapa Suínos e Aves ocupa a 8ª posição em quantidade de projetos. No entanto, a quantidade de projetos ela não está diretamente relacionada com a captação de recursos, já que algumas unidades, mesmo com menos projetos, conseguem captar um volume maior de recursos financeiros. Então, em relação ao volume de recursos captados, a Embrapa Suínos e Aves ocupa a 11ª posição. Então, já a unidade E do gráfico possui 26 projetos e destaca-se com a primeira posição em captação de recursos. E a unidade A, que apesar de ter 40 projetos, não aparece nem entre as 10 unidades que mais captaram recursos. Em relação ao usuário, a submissão de propostas de projetos tipo 3, na condição de líder de projeto, é aberta a todos os pesquisadores que fazem parte do quadro da Embrapa. Já para os analistas, existem regras específicas. A equipe da Embrapa Suínos e Aves é composta por 40 pesquisadores que possuem a capacidade e a competência para liderar projetos de diversos tipos, incluindo os projetos tipo 3. As responsabilidades do líder de projeto definidas pela Embrapa são: elaborar propostas de projetos, atendendo aos requisitos do edital, coordenar a execução dos projetos, garantindo o cumprimento dos resultados planejados, acompanhar os orçamentos e recursos financeiros,
relatar os resultados obtidos, avaliar o desempenho da equipe e utilizar as recomendações de boas práticas de acompanhamento de projeto. Na Embrapa Suínos e Aves, os projetos tipo 3 são liderados por 14 profissionais, sendo que 11 são pesquisadores e 3 são analistas. E de acordo com a pesquisa realizada, a busca por parcerias com o setor produtivo ela é motivada principalmente pela perspectiva de oportunidade de negócio futuro e aos recursos financeiros disponibilizados pela empresa parceira. Então, para levantar as informações sob o ponto de vista dos usuários, na etapa 2 foram utilizadas 3 ferramentas: a persona, o mapa da jornada do usuário e o mapa de stakeholders. A construção da persona, ela se baseou nos dados obtidos por meio dos questionários e que foi enviado a todos os líderes de projeto tipo 3. Então, dos 14 líderes, 13 participaram da pesquisa, sendo que a maioria do sexo masculino e na faixa etária de 45 a 54 anos. Quanto à atuação profissional, 10 são pesquisadores e 3 são analistas, e a maioria tem uma trajetória de 10 a 20 anos na Embrapa. Em relação à formação acadêmica, 3 são da área de zootecnia, 2 de química e 2 de medicina veterinária, enquanto os demais apresentam formações diversas. Vale ressaltar que do total, 11 são doutores. Então, assim, a persona da pesquisa é representada pelo André, que é doutor e pesquisador na área de zootecnia, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves há 20 anos. A formação acadêmica e a experiência profissional fazem com que ele compreenda os desafios do setor agropecuário. Além disso, ele é reconhecido por sua habilidade colaborativa e se destaca pela capacidade de trabalhar com colegas de equipe e parceiros externos. Na sequência, foi desenvolvido o mapa da jornada do usuário, que abrange desde o início do seu envolvimento com a pesquisa científica até a conclusão da sua carreira na Embrapa Suínos e Aves. Então, a trajetória do pesquisador é composta por 4 fases, iniciando-se com o ingresso na vida acadêmica, onde ele tem os primeiros contatos com a pesquisa científica, depois a sequência a fase do concurso público, que é uma fase de transição, em que ele concretiza o desejo de viver da pesquisa, e na sequência, então, ele tem a sua aprovação no concurso e abre a oportunidade de integrar a equipe de pesquisa da Embrapa, onde ele segue toda a sua vida profissional até a decisão pela aposentadoria. Então, na fase profissional, né, dando um zoom no mapa, depois que o pesquisador ele é integrado à empresa, ele passa a colaborar em projetos de pesquisa, estabelece parcerias, publica os resultados dos seus trabalhos, né, participa de eventos acadêmicos, lidera projetos e assume cargos de gestão. Então, ele fica aqui nesse ciclo até ele decidir, né, tomar um outro rumo, partir para a aposentadoria. E aqui onde tem o círculo laranjado é o foco da pesquisa, que é quando ele assume a liderança de projetos, né, e especialmente aqueles caracterizados como tipo 3. Nessa fase, o seu desejo é obter destaque e reconhecimento na sua área de pesquisa e fazer a diferença por meio de contribuições significativas e processos facilitados, com menos burocracia e mais recursos disponíveis para realizar pesquisas inovadoras. O mapa de stakeholders ele foi elaborado com base nas informações obtidas na construção da persona, na análise de sua jornada e também na análise das entrevistas. Então, no centro do mapa encontra-se o usuário, representado pelo líder de projeto tipo 3. E ao seu redor estão posicionados os diferentes grupos com quem ele se relaciona. Então, quanto mais próximo do centro, maior é a relevância com um impacto mais direto, enquanto os mais afastados podem ter uma influência um pouco mais indireta. Aqui, os grupos mais relevantes incluem a equipe de pesquisa, os bolsistas, as fundações de apoio e as empresas parceiras, que são os grupos que proporcionam conhecimento técnico, a mão de obra e os recursos financeiros. Um pouco mais afastados, mas ainda com uma influência direta, estão as equipes da unidade,
os comitês internos e as chefias geral e adjunta. Na etapa 3, foi concebido um blueprint de serviço que mapeou as interações do líder de projeto. Então, o blueprint ele apresenta uma estrutura linear e cronológica e está dividido em 5 momentos. O primeiro é a motivação para a liderança de projetos. O segundo, negociação e elaboração da proposta. Terceiro, contratação e registro do projeto. Quarto, desenvolvimento do projeto. E o quinto, os resultados finais e a conclusão do projeto. Então, aqui na parte de cima, é possível identificar esses 5 momentos. Na linha de baixo, estão descritas as evidências físicas. No verde aqui um pouco mais escuro, são as ações dos usuários, e o nível de dificuldade de cada uma dessas ações. Um pouco mais abaixo estão os atores que participam de cada etapa do processo, separados pela linha de interação e pela linha de visibilidade. Então, esses que estão em verde mais claro, eles interagem diretamente com o usuário, enquanto esses que estão nesse tom mais azul, eles também interagem, só que não são visíveis para o usuário, por isso que eles estão para trás da linha de visibilidade. Na linha de ação do usuário também estão identificados as potencialidades, marcados que são em círculos verdes, e as fragilidades, os pontos de atenção que impactam diretamente na experiência do usuário, que são os círculos laranjados. Então, aqui tem um zoom da parte inicial do blueprint, onde estão localizadas a maioria das oportunidades. Podemos ver que na ação do usuário, no momento em que o líder do projeto ele elabora o plano de trabalho preliminar, é uma ação considerada de um nível de dificuldade um pouco maior, e nesse ponto foram identificadas uma potencialidade e uma fragilidade. Então, foram identificadas 7 potencialidades, e elas estão relacionadas à aplicação prática do conhecimento, já que 3 entrevistados reforçaram a motivação de trabalhar em algo que é realmente importante para o setor produtivo e que será realmente aplicado na produção. A segunda relaciona-se à política de inovação, já que a política de inovação da Embrapa está alinhada ao novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação e incentiva projetos de inovação aberta. A 3 refere-se à diversificação das fontes de recursos de pesquisa, que é o que possibilita a redução da dependência do Tesouro Nacional. A Embrapa também se destaca como uma instituição referência em conhecimento técnico e infraestrutura. Entre os entrevistados, 6 afirmaram que as empresas parceiras buscaram a empresa pelo interesse no seu conhecimento técnico. O quinto, o dinamismo na gestão de recursos, as parcerias com fundações de apoio para gerenciar os recursos financeiros, agiliza e simplifica o processo de compras e prestação de contas, além de viabilizar a contratação de bolsistas, que é mão de obra essencial na execução dos projetos. Alguns projetos, eles também podem ter o potencial para influenciar políticas públicas, fornecendo evidências e informações confiáveis para fundamentar as decisões políticas. E, por fim, a imagem institucional, já que a Embrapa é considerada uma empresa idônea, e 6 entrevistados afirmaram que a reputação positiva da Embrapa é um fator que fortalece a confiança no estabelecimento de parcerias. Com relação às fragilidades, foram identificados 6 pontos de atenção, que podem ser considerados oportunidades de melhoria. Então, entre eles está o risco de assumir atividades além da sua capacidade de entrega. 3 entrevistados relataram a necessidade de ajustar o escopo do projeto a fim de alinhar as expectativas da empresa com a capacidade de entrega da Embrapa. A burocracia e a morosidade do processo, sendo que de 11 entrevistados, 8 alegaram que a burocracia impactou na agilidade do processo. A volatilidade no processo de contratação, pois foi observado que cada líder de projeto enfrentou experiências distintas, adaptando-se a normas e procedimentos diferentes. A divergência cultural e de prioridades entre as equipes,
6 entrevistados relataram que a diferença cultural das empresas públicas e privadas é um grande desafio, principalmente relacionado à comunicação, às prioridades e à forma de gestão. Em quinto, temos a mudança na gestão e a rotatividade de funcionários nas empresas privadas, já que os projetos de 4 entrevistados foram afetados em virtude de mudança de equipe, principalmente na gestão das empresas parceiras. E, por fim, a falta de clareza no processo de pós-desenvolvimento do ativo, já que essa falta de clareza pela equipe de pesquisa e a carência de uma equipe especializada em negócios são gargalos que podem atrasar a colocação do ativo no mercado. Então, na etapa 4, foram propostas algumas ações para transformar esses desafios em oportunidades de melhoria. As ações elas foram agrupadas de acordo com os momentos do blueprint e classificadas de acordo com o prazo de execução e os níveis de atuação. Então, aqui no momento de negociação e elaboração da proposta, possui 2 fragilidades e foram propostas 8 ações. Então, relacionada ao risco de assumir atividades além da sua capacidade de entrega, pode-se destacar aqui a ação de estabelecer processos de avaliação de competências internas, que seria uma ação estratégica e de longo prazo. E com relação à burocracia, destaca-se a ação de utilizar abordagens de design para repensar e redesenhar processos, uma ação também de longo prazo e de nível estratégico. No momento da contratação e registro do projeto, relacionado ao desafio de volatilidade da contratação dos projetos, propõe-se manter um programa de comunicação transparente e implementar canais de feedback participativo, ambos de nível tático, porém uma de curto e outro de médio prazo. Já a fase de desenvolvimento do projeto, com relação às divergências culturais, propõe-se facilitar workshops colaborativos, utilizando as ferramentas de design para alinhar as práticas de trabalho. Essa ação é de longo prazo e de nível estratégico. Para minimizar os impactos das mudanças na gestão das empresas privadas e a rotatividade dos funcionários, sugere-se a incorporação de ferramentas visuais de gerenciamento de projeto, tornando os processos mais visuais para facilitar a compreensão e a tomada de decisão, uma ação de médio prazo e de nível tático. Para a etapa final, de resultados e conclusão do projeto, relacionada ao desafio do processo de pós-desenvolvimento do ativo, sugere-se a formação de uma equipe especializada em negócio, uma ação de longo prazo e de nível tático. Então, dentro dessa ação, a designação de um gestor de design para compor a equipe seria uma estratégia para otimizar processos, já que atuaria como um elo entre as equipes e integraria o design nos projetos de pesquisa. Quando aplicada na gestão de projetos de pesquisa, a gestão de design, além de influenciar a parte visual, também pode ajudar a atingir os objetivos do projeto e impulsionar a inovação. Então, entre os benefícios do uso do design estão o pensamento sistêmico, que é uma abordagem com uma perspectiva mais ampla, que considera os sistemas complexos nos quais os problemas estão inseridos. É a prototipagem, que pode ser aplicada não só em produtos, mas também em processos e metodologias. A acessibilidade e inclusão, já que o design centrado no usuário considera a diversidade de públicos-alvo. O mapeamento visual de processos, que o uso de diagramas, mapas e outras representações visuais pode ajudar na comunicação e melhorar a compreensão do projeto. A iteração, já que a abordagem iterativa do design permite ajustes contínuos após a implementação de uma solução. A experiência do usuário, que refere-se a compreender as necessidades, desejos e desafios dos usuários, principalmente para as plataformas online e aplicativos. O design de serviço, que é uma abordagem centrada no usuário, que pode ajudar a compreender os problemas antes de se propor ações. O design participativo e cocriação, já que envolver os usuários no processo garante que as soluções propostas estejam alinhadas com as reais necessidades e expectativas dos usuários. A visualização de dados, que transformar dados complexos em representações visuais claras e adequadas ao público. E, por fim, a comunicação, já que uma comunicação clara é essencial para o sucesso de qualquer projeto.
No entanto, é fundamental compreender que adquirir as habilidades em design é apenas um primeiro passo, e a implementação sustentável requer uma transformação cultural e organizacional. Então, essa implementação exige tempo e comprometimento, devendo iniciar de forma gradual, começando pelo nível operacional para progredir para os demais níveis. Então, agora encaminhando para as conclusões, com relação às contribuições, a pesquisa forneceu uma visão abrangente da Embrapa Suínos e Aves, destacando seus esforços em inovação aberta, assim como a importância da equipe de pesquisa. A utilização das ferramentas de design de serviço permitiu evidenciar a perspectiva do usuário, permitindo a proposição de ações alinhadas com as suas expectativas. As ações sugeridas destacaram os benefícios da incorporação da gestão de design na Embrapa Suínos e Aves, ressaltando-se a necessidade de uma transformação cultural e organizacional na instituição. Como trabalhos futuros, recomenda-se a elaboração de um plano para a implementação das ações propostas, assim como um acompanhamento e avaliação dos resultados. Propõe-se também fazer uma consulta aos parceiros externos, a ampliação do diagnóstico, incluindo outros tipos de projetos, e incluir a área de transferência de tecnologia, o levantamento de informações sobre boas práticas de gestão de projetos de inovação aberta, bem como sobre as contribuições do design em outras unidades e em outras instituições de ciência e tecnologia, e também a elaboração de um panorama sobre como o design, a gestão do design e o design de serviço têm sido empregados na pesquisa agropecuária em outros países. Então, as referências utilizadas, resumidamente, foram 38 livros e relatórios, 55 artigos, 8 teses e dissertações, 17 sites e 6 notas técnicas. E, por fim, eu agradeço à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Pós-Design e ao NGD-LDU por me receberem 20 anos depois da conclusão da minha graduação. Agradeço especialmente à Embrapa pela oportunidade de crescimento profissional e aos colegas que assumiram as minhas responsabilidades para que eu pudesse estar aqui hoje. Também quero agradecer a todos que estão presentes, a minha família, e agradecer a presença do chefe adjunto de administração, Darcy D'Ambros, e a chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento, Kátia Klein. Chefe geral da Embrapa Suínos e Aves, o Everton Crabe, também está por aí. Agora não sei se eu deixei passar mais alguém. Então, agradeço a presença de todos e passo a palavra de volta para o professor Eugênio Merino. Obrigado, Marina. Então, convido os membros da banca a ligarem suas câmeras para dar continuidade. Também aproveito de cumprimentar os presentes que foram chegando na medida que a apresentação foi acontecendo, alunos, colegas, amigos, familiares, e em especial as pessoas vinculadas direta ou indiretamente à Embrapa, que oportunizaram esse primeiro, e esperamos o primeiro de muitos trabalhos, não só aqui no programa de pós-graduação em design, mas em outros programas também, que permitam fazer jus a essa grande empresa, a Embrapa, com a pesquisa, com a inovação assim presentes. Bom, agora que estão todos aqui, com suas câmeras ligadas, os professores, como é de praxe, convidamos sempre a professora ou o professor externo a fazer seus comentários em primeiro momento. Então, convido a professora Gabriela, fique à vontade para conversar, para arguir a Marina e, obviamente, desejar agradecemos em nome do programa e em nosso nome a sua participação. Por favor, com a palavra, professora Gabriela. Então, bom dia novamente. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Foi um prazer ler esse trabalho. Gostei muito, muito, Marina. Já fica sossegada, Primeiro, porque eu aprendi muito sobre a Embrapa, que a gente conhece, sabe que é uma potência brasileira, mas depois de ler o teu trabalho, a gente fica mais orgulhoso ainda, por essa instituição. Então, realmente, o Brasil é a potência que é no agro e muito se deve à Embrapa. E eu fiquei bastante satisfeita em ver
toda essa preocupação na área de gestão interna da Embrapa, né, por meio do teu trabalho. Eu não tinha muita informação, então realmente fiquei impressionada. E gostei muito do teu tema, justamente, de tentar levar a metodologia de design, a gestão de design para contribuir, porque a gente sabe que muito pouco na área administrativa se fala sobre isso, né? Professor Eugênio há tantos anos batalhando para fortalecer essa área de gestão e fazer com que as empresas adotem, porque nós que somos do campo do design sabemos a diferença que faz quando existe design envolvido em qualquer processo. Seja em termos de comunicação, de valorização de marca, seja em termos de fatores humanos para melhoria ali da qualidade, do conforto de todos os usuários, ou também na parte de metodologia, quando a gente está falando de processos organizacionais. Então, realmente é uma satisfação ter lido o teu trabalho, né, e poder fazer parte aqui da banca, então eu agradeço o convite. Então, né, já dito sobre a temática, é sempre bom, né, reforçar que nós estamos aqui para contribuir. Então, a banca ela é uma fase do trabalho, né, e da validação do trabalho antes que ele vá ser colocado publicamente. Como eu não te conhecia e também não conhecia muito sobre a Embrapa, à medida que eu fui lendo o trabalho, eu fui fazendo alguns apontamentos para a melhoria do texto, para que pessoas da universidade ou fora da universidade, de fora da Embrapa, pudessem também extrair o melhor do teu trabalho. Porque eu entendo que o estudo de caso, né, a gente faz uma base, uma fundamentação teórica muito consolidada sobre determinado tema, como é o teu caso, gestão de design, design de serviços, e a gente acopla uma realidade. Então, o estudo de caso poderia ser com qualquer instituição, ele vai estar demonstrando reafirmando como aquela fundamentação teórica pode ser aplicada e serve de exemplo para outros casos, não só para a Embrapa, né? Então, com esse olhar, eu fiz os meus comentários. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para ti, tá? E que aqui na tua apresentação ficou um pouco mais claro, mas eu queria só confirmar. Então, o foco do teu trabalho é a partir do olhar da liderança de projetos. Isso. São os pesquisadores que assumem a liderança de projetos tipo 3, né? Que eles submetem os projetos para aprovação internamente da Embrapa, e a partir do momento que os projetos são aprovados, tem o pesquisador que é responsável, que aqui a gente chama de líder de projeto. E daí o foco são os projetos tipo 3. Perfeito. E o termo projetos tipo 3 é uma classificação da Embrapa. Na Embrapa, que tem os projetos tipo 1, 2, 3 e 4. Tá. Por que eu estou trazendo isso de volta à tona, né? Porque quando a gente recebe o teu trabalho, primeira coisa, o título, né? Gestão de design e design de serviço. Perfeito. Para quem é do campo do design, perfeito. A gente sabe o que significa, né? E aí é um diagnóstico no processo de desenvolvimento dos projetos tipo 3 na Embrapa Suínos e Aves. Aí eu li, eu falei, projetos tipo 3, o que será que é isso? Porque eu não sou da Embrapa, né? Então, eu precisei ler o teu trabalho para conseguir identificar o que seria. Então, aqui já fica uma sugestão de alteração do título, e aí eu fiz quando li, e agora, enquanto tu estavas apresentando, eu fiz uma sugestão, porque se o foco é a jornada do usuário, e não é quando tu falas dos stakeholders, né? Eu imaginei assim, meu Deus, ela vai falar então da jornada de todos os usuários, né? O olhar do líder, o olhar do externo, o olhar de quem está na operação. Então, podia ter várias mapas ali. Então, o teu trabalho ele já tem esse recorte, essa delimitação que é a liderança. Uhum. No texto, isso precisa aparecer. Então, ali na delimitação do trabalho, e eu sugiro colocar aí, né? Vocês, lógico, professor Merino, né, e tu, Marina, vocês conversam, porque são sugestões, em nada o que eu estou dizendo aqui desqualifica em qualquer momento o teu trabalho, ele está ótimo, tá? Eu só estou realmente aqui sugerindo e fazendo observações. Então, eu fiquei pensando, é difícil a gente traçar uma redação que seja
assim, objetiva, né, rápida para um título, mas eu fiquei pensando algo, bom, é uma proposta de ações, né, que você faz. Você faz o diagnóstico para chegar a essa proposta. Então, seria uma proposta de ações para lideranças no desenvolvimento de projetos, diagnosticadas por gestão de design e design de serviços. Aqui a minha sugestão não está muito boa, mas seria nesse sentido, né? Por meio da metodologia de gestão de design, design de serviços, metodologia de design, tu fizesses o diagnóstico. Um diagnóstico que a tua entrega é essa proposta de ações. Então, e não é para qualquer um no processo, mas sim para lideranças. E isso é importantíssimo, porque as lideranças elas precisam de apoio, né? E você conseguindo consolidar, deixar claro todo esse processo, né, como tu fizesse na tua dissertação, ficou tão claro, tão espelhado, né, tão simples de entender, e às vezes a pessoa, né, o profissional, ele entra na liderança e muitas vezes não consegue priorizar as ações. A gente sabe que no dia a dia de qualquer instituição, a gente acaba entrando no modo ali turbo, né, e é bastante interessante ter metodologias que nos auxiliem a identificar as prioridades e o roteiro, né, para a liderança de projetos. Então, seria, minha sugestão é essa, alguma coisa nesse sentido, proposta de ações para lideranças no desenvolvimento de projetos, diagnosticadas ou baseadas por gestão de design e design de serviços, 2 pontos. Um estudo de caso nos projetos tipo 3 da Embrapa Suíno e Aves. Porque aí quem não é da Embrapa entende melhor o teu projeto e fala, puxa, que legal, ela fez a aplicação da Embrapa, mas eu poderia fazer em outra instituição, em outro órgão do governo, né, e tomar como base essa metodologia. Então, basicamente, essas observações que eu faço no teu trabalho, e aí correlaciono com o objetivo geral, porque o objetivo geral, normalmente, a gente coloca aquela entrega, a maior entrega que a gente faz, né? E lógico que ela é encadeada, você diagnostica para poder gerar essa proposta, né? Então, indo lá na página... cadê aqui? Objetivo geral, né? Na página 18, você coloca 2 verbos, diagnosticar e propor ações, né? Eu deixaria só propor ações e diagnosticar com um objetivo específico, tá? No restante, eu acho que na contextualização inicial ali da introdução, está bastante focada em relação à Embrapa, o que é importantíssimo, mas falta falar um pouco mais sobre gestão do design. E por que eu indico isso? Porque é a nossa batalha no campo do design. A gente está demonstrando que existem lacunas, que os processos administrativos nas organizações não levam em consideração. Então, por isso que tu estás propondo essa questão para auxiliar a gestão da Embrapa. Deixa eu ver se no capítulo 1 tem mais alguma coisa. Não, foi isso que eu observei, tá? A redação, todo o texto do teu trabalho está excelente. A fundamentação teórica, depois a parte dos procedimentos metodológicos. Só no capítulo 4 também que eu faço uma pequena observação, porque ao final, principalmente, tu trazes uma série de citações a autores, até para reafirmar aquilo que tu estás apontando. Em termos de estrutura de trabalho, eu costumo sugerir para deixar essas citações todas na fundamentação teórica. E ali, ao invés de estar citando novamente ou complementando, tu escreves com as tuas palavras, né? Olha, conforme já demonstrado na fundamentação teórica, a gente observa que realmente isso aconteceu, que a gente busca esses conceitos, né, segundo determinados autores. Então, é mais uma parte só de redação mesmo, né, que eu entendo que tu colocasses ali no final para reafirmar o que foi feito. Então, o que tiver de complementação em termos de fundamentação teórica, eu sugiro levar para o capítulo 2 e ali, com as tuas palavras, fazer essa costura com os autores que já foram fundamentados.
No restante é isso, eu parabenizo vocês, o trabalho está excelente, tá? Marina e Eugênio, muito obrigada pelo convite, aprendi bastante e espero, né, que a Embrapa passe a adotar essa proposta de ações e coloque em prática e quem sabe aí depois tu voltes num doutorado, né, para fazer a validação e implementação disso aí. Então, parabéns e obrigada. Obrigado, professora Gabriela. Marina, queres fazer algum comentário? Não, só agradecer as considerações, as sugestões de melhoria e dizer que realmente para a gente parece muito simples, porque como eu vivo aqui dentro, né, então fala projetos tipo 3 já é uma coisa clara, assim, mas eu compreendo que quem é de fora, né, vale a pena dar uma olhada para facilitar assim essa linguagem, para que todos entendam. Ótimo, Marina. Eu gostaria só de comentar rapidamente, né, um ponto importante, né, um dos motivos, né, que nos levou a convidar a professora Gabriela é, obviamente, né, a afinidade com o tema, né, todo o interesse, né, a experiência e o que vem desenvolvendo ao longo da sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional, e também pelo seu vínculo com a inovação, né, e com a realidade do mercado por meio, né, da sua passagem pela FAPESC, né, na gerência, né, na parte da inovação e tudo isso. Então, nós entendemos que a sua visão, que a sua percepção, né, um pouco ampliada, saindo da própria academia, seria muito importante. E realmente, né, os seus comentários são muito precisos, muito claros, e certamente nos ajudarão a fazer esse refinamento fino, como você bem coloca, né? Gostou bastante do trabalho, a gente fica contente, e ainda trouxe para nós essas sugestões para aprimoramento. Então, nosso muito obrigado, e também, né, parabenizo por todo o trabalho já desenvolvido ao longo de sua carreira. Já na sequência, passo a palavra ao professor Francisco Antônio Pereira Fialho. Se ele estiver aí, já entrou. Por favor, querido professor, fique à vontade. Bom, então, primeiro, estão me ouvindo bem, não? Estamos, perfeito. Tá legal. Então, eu quero agradecer o convite da Marina, do Eugênio, né? É uma satisfação estar aqui com a professora Gabriela, né? Já tivemos juntos em várias bancas, né? E a Mona Lisa, né? Está aí com a gente, né? Representando essa empresa que é meu Deus, eu espero que ela sobreviva a todos esses governos, né? Quer dizer, a política não entre para não estragar. Né? Deixar fazer uma empresa maravilhosa, né? E realmente é um exemplo, né, de organização, né, a Embrapa, né? Eu já conheci um pouco da Embrapa, né? A Marina me permitiu conhecer mais ainda sobre a Embrapa e me orgulhar mais ainda da Embrapa, né? E a razão do Eugênio ter me colocado aqui é porque, por exemplo, agora nesse trimestre, eu vou dar uma disciplina chamada Design Thinking. E nessa disciplina tem algumas ferramentas que a Marina usou, né? A construção de persona, jornada, né? Que a gente usa e vai falar sobre isso na disciplina. Lógico que tem diferença, né? Por exemplo, a gente está preocupado no Design Thinking com o público-alvo, né? Então você vai imaginar pela criação de personas, para quem que eu estou projetando, para quem que eu estou fazendo esse design. E a nossa jornada também, ela tem uma jornada do cliente, né? Ela procura antecipar o desejo do cliente, né? A gente tem que adivinhar o desejo do cliente. Então, quando você pensa na jornada do cliente, e desenvolver a empatia, né? Você começar a olhar o mundo com os olhos do seu cliente, para poder melhor atendê-lo. E vou usar, viu, Marina? Eu vou usar... Já é público, né? Quando você defender e colocar lá na base de dados, vai ser público, eu vou te citar, é óbvio, né? Mas eu vou usar muitos dos teus gráficos que você usou, das técnicas que você usou, que vão ser úteis para outros alunos poderem também aproveitar, né? Da tua apresentação, eu vi um desenho, o último desenho que você mostrou, você não está na dissertação, né? Não, eu fiz para a apresentação só. Coloca. Quando você for... Ficou muito bom, né? Então, coloca no
documento final. Ficou muito bom, né? Coloca o documento final, vai ficar mais rico ainda. Já está riquíssimo, né? Como a professora Gabriela colocou, está muito forte o seu trabalho, né? Está muito forte. Ele está chato, né? A gente não tem que comentar. Não dá para corrigir, pô. A gente está aqui para... E não está dando, né? Porque você fez um trabalho assim bastante... A metodologia foi muito bem usada, né? Então você está realmente de parabéns. Eu vou usar outros trabalhos para os meus alunos, né? Eles vão usar como modelo. Né? Pelo amor de Deus, faça uma coisa parecida com isso para mim. Para não ter problema nas bancas, né? Quando eu convidar as pessoas para as bancas, eu não ter problema com as bancas, né? Tá de parabéns, né? E eu espero, você já os seus apêndices estão maravilhosos, né? Nossa, o questionário, tudo, né? Tudo bem entrevista, protocolo de entrevista, tudo assim, muito bem organizadinho, né? Chato, muito chato, né? Porque não tem o que reclamar, não tem o que falar mal. A gente busca e não consegue encontrar um lugar para poder criticar, né? Poder falar mal. Nem é esse o objetivo, né? O objetivo é que realmente seja assim sempre, todo o trabalho. Seja dessa qualidade que você demonstrou no seu trabalho, né? Então, eu quero, de novo, agradecer o convite, né? Reforçar o convite que a Gabriela Magert fez, né? De pensar num doutorado, seguir em frente, né? Porque a academia precisa também de gente como você, com essa capacidade de pesquisa. Você é uma pesquisadora, né? Mostrou isso, né? Então, você está realmente merecedora da titulação a que você está se candidatando, né? Então, eu vou, de novo, né? Agradecer o convite do professor Merino e devolver a palavra. E lamento, Merino, mas eu não tenho que falar mais, não tenho que criticar, não. É isso aí. Obrigado, querido professor, né? Realmente, vindo de você, né? O convite, como você bem coloca, a gente tenta trazer as pessoas que têm uma relação muito forte com os trabalhos, né? Então, você professor já histórico, né? Você trouxe o Design Thinking, né, para a universidade, seja no programa de programação, engenharia e gestão do conhecimento, obviamente no programa de design e em tantos outros lugares que o senhor vem disseminando, né, e desenvolvendo uma série de trabalhos. Então, muito, muito obrigado. Marina, queres comentar alguma coisa, professor Fialho? Não, só agradecer e dizer que é uma honra, né? Ouvir ele falando assim no meu trabalho. Tantos anos, né? Ver ele falando, ele trouxe recordações lá do primeiro dia de aula na graduação. É graduação, tá vendo? É ótimo. Daqui a pouco eu vou estar dando aula para os filhos da Marina, já imaginou? Vovô? Vovô professor? Olha que eu acho que não está muito longe. Eu estou sabendo, eu já tive esse choque. Tive uma turma, o meu avô foi, o meu pai foi seu aluno. Eu falei, meu Deus, mal. Ótimo. Obrigado. Depois o terapeuta vai ter que trabalhar isso depois, né? Mas enfim. É verdade, é verdade. Obrigado. Então, na sequência, né, passo a palavra também agradecendo antecipadamente, Mona Lisa, obrigado pela sua presença, né? Também representando a empresa, a Embrapa, né, todo o trabalho que vocês vêm fazendo. Então, fique à vontade para seus comentários. Bom, eu vou começar já agradecendo, né, a confiança de estar aqui, né, o convite. Foi muito, muito bacana poder participar desse momento da Marina, né? Fiquei ouvindo a professora Gabriela, o professor Fialho, aprendi já, só nesses minutos aqui com vocês, já aprendi muita coisa. E o que eu tenho para falar para a Marina, o trabalho dela está excelente. Eu acho que tanto a professora quanto o professor já pontuaram coisas importantes aqui, e o trabalho dela trouxe para nós aqui da Embrapa, eu acho que muitas oportunidades da gente olhar o processo de inovação, né, por uma outra perspectiva. Eu assim, gostei muito da maneira como ela trouxe as ferramentas, né, e aplicou isso. Eu acho que são visões que a gente, assim, da comunicação pode se apropriar e ajudar a melhorar o processo de pesquisa, né?
Diferente da professora Gabriela, eu me senti mais à vontade nos termos embrapianos, né? Então, mas eu compreendo e acho bem importante essa observação, né? Porque a gente está muito envolvida no processo aqui, então para a gente esses termos são muito familiares. E eu acho que esse trabalho da Marina trouxe uma contribuição muito bacana para a nossa empresa, tá, Marina? Assim, eu li, gostei muito de ler os teus apêndices, tá? Porque eu acho que ali a gente se enriquece. A gente tem ali o cru, né, da coisa, assim, e consegue compreender legal. Achei bacana você ter deixado todas as entrevistas ali. Gostei muito das ferramentas que você usou e que trouxe uma perspectiva para a gente observar a pesquisa, né? Eu queria, na verdade, Marina, só te perguntar, assim, com um olhar agora para o trabalho e para os nossos projetos aqui, para essa oportunidade que tu está trazendo, né? Você coloca aqui várias ações, né, que podem ser implementadas, né, incluindo o design. Eu queria saber, assim, Marina, do trabalho todo desse período que você teve, que você se aproximou ainda mais dos projetos, né, de tipo 3. Como é que você vê a real, assim, aplicação do designer aqui? Como é que você, não olhar ali do projeto sendo desenvolvido pelo líder, mas ampliando um pouquinho isso para que o líder se aproprie dessas ferramentas para fora, sabe? Para fazer, de repente, essa leitura de persona lá fora, no projeto dele. Eu queria entender um pouquinho, assim, se você se sentir à vontade de falar para a gente sobre isso, como é que você vê essa implantação da gestão do designer nos nossos processos de P&D, né? Então, porque assim, o design na Embrapa, em nível operacional, eu considero que ele está bem estruturado, sim, né? A própria sede tem a preocupação em manter a padronização da marca, dos manuais de editoração, né? Tem toda essa preocupação mesmo em unidades que não tem, né, designer atuando. Só que, tipo, o objetivo do projeto que eu acho assim que a Embrapa ela pode dar um passo, entendeu? E começar a usar o design em nível tático, auxiliando realmente nos projetos, né? E daí, desse ponto de vista, assim, para dar um exemplo, né? Quando os resultados, eles prevêem, por exemplo, aplicativos e plataformas online, né? Eu acho que seria uma coisa básico que haja essa preocupação, né? Com a experiência do usuário, tipo, para quem que eu estou desenvolvendo, né? Por que eu estou fazendo isso? E fazer todo esse mapeamento das pessoas que vão estar envolvidos, qual vai ser a utilidade o design de serviço e a experiência do usuário aplicado nos aplicativos e nas plataformas online. De modo geral, assim, o design ainda pode ajudar a compreender os problemas. Eu acho que é muito importante que as pesquisas elas façam a distinção entre, assim, o que é o problema da Embrapa, o que é o problema do parceiro e o que é o problema do usuário, efetivamente, né? E o que a gente está resolvendo, né? E eu acho que a metodologia do design ela pode ajudar, né? Nesse tipo de questionamento, né? A organizar o pensamento de forma estruturado e também a parte estética, né? A gestão visual de projetos para comunicar os resultados ou até mesmo o que é relacionado ao problema. Fiz umas colinhas aqui. E uma coisa assim, para colocar, tipo, que eu, enquanto profissional, né, não, qualquer um objetivo, você vai plantar a sementinha de ver como o design ele pode contribuir com as soluções, com as identificações do problema, com a identificação do usuário, e que tipo, a equipe de pesquisa passa a cogitar o design como uma solução. Às vezes a gente não vai conseguir resolver internamente aqui, porque não tem como dar conta de tudo, mas, assim, a contratação de profissionais e empresas terceirizadas, né, ou até mesmo convênios com as universidades, né, bolsistas, projetos de pesquisa, que possam usar o design para auxiliar e promover mais a inovação. E daí o papel do gestor de design é fazer essa ponte, né, fazer essa ligação entre os departamentos e gerenciar o design na atividade.
E assim, de forma mais ampla ainda, a Embrapa, tipo, em relação à Embrapa Sede, né, estrategicamente, pode usar o design ainda na experiência dos funcionários para avaliar os processos, os procedimentos, né, nos próprios desafios, né, de inovação e tornar visual, né, o que a Embrapa quer resolver e, sei lá, o céu é o limite. Não, mas é bem isso que eu acho que eu queria ouvir de você. E assim, volto a falar, o teu trabalho tá primoroso, Marina, tá assim, eu vejo nele muita oportunidade, assim, para a Embrapa. Fico muito feliz, sabe, de poder ter nas mãos, assim, eu acho que um trabalho tão bacana que vai dar um impacto, né? Eu acho que se a gente aqui aproveitar esta oportunidade que você está nos trazendo e aplicar, a gente vai ter sucesso, sabe? Mais do que a gente já tem, né? Porque a Embrapa é uma empresa, né, que eu sou suspeita em falar, traz muita inovação, está nessa pegada de inovação, e eu acho que a gente só vai contribuir colocando, aliando ferramentas assim de trabalho. Eu acho que era isso mesmo que eu queria falar, assim, porque eu acho que tem muitas coisas que agora é um segundo momento da Marina, né? Que vai ser mais na prática aqui, que a gente pode juntas trabalhar, toda a equipe aqui, pesquisa. Então, eu acho que por enquanto é isso que eu tenho para falar. Muito obrigada, Marina, parabéns. E mais uma vez, professor Eugênio, também obrigada pela confiança. Obrigado, Mona Lisa. Marina, queres falar alguma coisa? Eu quero agradecer a contribuição, né, dos membros da banca, sempre é muito válido. Ouvir elogios, a gente sempre gosta também, né? E que eu fico muito agradecida, assim, e vou olhar com carinho depois e vou tentar seguir todas as sugestões e recomendações. Perfeito. Então, só um breve comentário para encerrar essa etapa, né? Na sequência, a banca vai se reunir em sala. Então, também novamente cumprimentar todos, né, e todas os presentes, as manifestações, né, foram colocadas, né, o pessoal da Embrapa também, né, registrando, né, a potencialidade, né, as oportunidades que a pesquisa poderá trazer para a empresa, e agora com os comentários da Mona Lisa, obviamente complementados pela professora Gabriela e pelo professor Fialho, realmente a gente acredita muito nisso, acredita muito na colaboração, né, entre instituições, seja públicas, sejam privadas, nesse caso a Embrapa, que tem por vocação a própria pesquisa, a inovação, e as universidades, que têm, né, essa missão, né, de alimentar, né, esses potenciais pesquisadores. E no caso da Marina, né, ela vindo, né, da empresa, né, para a universidade, para tentar, obviamente, né, retornar com uma resposta, é algo muito positivo, muito salutar, né, muito desejado por todos e por todas. Então, e nesse ponto, eu não posso deixar de repetir e de destacar, né, a oportunidade dada à Marina pela Embrapa, né, e, obviamente, a coragem da Marina também ter procurado, né, como ela bem falou, depois de alguns anos, né, a quantidade, voltar à academia. Mas isso é muito importante em todo o processo, mas ainda numa empresa na qual, como falei, a pesquisa faz parte do DNA dela. Então, todos e todos os envolvidos que possam estar realmente se atualizando, se reciclando, né, se desenvolvendo intelectualmente, com novos conhecimentos, com atualizações, com novas metodologias, com novas abordagens, e principalmente, a partir da sua formação, trazer de volta para a empresa não só o trabalho para o qual ele foi contratado, mas tentar trazer novidades, tentar trazer que a empresa possa estar desenvolvendo algo muito positivo e que nos enche de satisfação como universidade, nós como programa e eu como orientador. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar,
faremos, obviamente, uma leitura atenta das colocações dos membros da banca e, posteriormente, sem sombra de dúvidas, dentro do possível, né, faremos todas as colocações. Então, só para vocês se programarem, eu vou convidar, né, pela mesma plataforma, os membros da banca para uma sala, para a gente conversar, esperamos, né, e pedimos a gentileza dos demais convidados aguardarem alguns minutos. A Marina vai ficar com vocês, poderá ficar ciceronando vocês, e na brevidade possível nós vamos voltar. Então, professor Fialho, Gabriela, Mona Lisa, eu vou criar uma sala paralela, vou chamar vocês, só vou pedir para vocês, e nessa tela, não precisa sair, só desligar sua câmera e seu microfone, né? E nós vamos para outra sala para conversar. Vocês serão convidados automaticamente. Só um segundo. Agora vocês que estão aí, falem comigo. Oi, Prof. Gi, obrigada pelo carinho. Mãe chorando, vale? Vale. Agradecer a presença da minha mãe. Nossa, filha, fiquei muito orgulhosa. Meu, agora que realmente eu vi o trabalho que foi tudo isso. Parabéns, viu? Obrigada. Estou até emocionada, com o coração na mão. Obrigada, mãe. Antes de começar, eu estava mesmo perguntando para o professor Eugênio, ai, professor, tem que publicar. Ele tem que publicar. Mas esse povo está demorando, eu acho.
Olha, tem o público até de Miami. Parente marcando presença. Vou dar um apoio moral. Ufa. Olá. Tudo bom, Marina? Tudo. Tenso esses minutos. Atendeu? Ficou se seronando bem? Acho que não muito. Não muito? Ah, Marina. Então, só vamos aguardar aqui o acesso do professor Fialho. Deixa eu ver se... Fialho.
Aqui, ele já está por aqui. Francisco Fiar. Ah, que ele está na sala 1 ainda. Deixa eu ver se eu consigo retirar da sala 1. Ah, entrou. Eu me enrolei aqui no celular, né? Não, mas o celular é mais complicado. Eu estou acostumado a usar, eu sempre uso computador grande, né? Então. Então, tá. Então, dando sequência, né, à defesa da dissertação de Marina Smith, a banca se reuniu, né, em uma sala separada, discutiu e chegou, né, a seguinte decisão. Só um segundinho aqui para abrir o arquivo, né, que fica registrada na ata, que eu passo a ler sinteticamente, é bem curtinha, né, para que todos tenham ciência do que está acontecendo e, obviamente, está gravado. Então, a ata número 2, 2024, da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado, às 9h30 do dia 23 de fevereiro de 2024, com a realização da defesa com participação dos membros por meio de sistema de interação de áudio e vídeo em tempo real, e de acordo com a Resolução Normativa 154/2021 do CUM, reuniu-se a banca examinadora composta por Eugênio Merino, orientador, Francisco Antônio Pereira Fialho, examinador, Gabriela Botelho Maglia, examinadora externa da Universidade do Estado de Santa Catarina, e Monalisa Leal Pereira, examinadora externa da Embrapa, para avaliar em sessão pública a dissertação de mestrado da aluna Marina Smith, com o título Gestão de Design, Design de Serviços, um diagnóstico no processo de desenvolvimento dos projetos tipo 3 na Embrapa Suínos e Aves. A banca examinadora, após a apresentação e arguição, a candidata resolveu que o trabalho está aprovado sem alterações, com um prazo máximo de 30 dias para a entrega da versão final. Face o resultado determinado pela banca examinadora, o aluno deverá observar, né, os termos da resolução e do regimento geral da UFSC para fazer, né, todos os procedimentos finais para a conclusão e obtenção do diploma final. Em resumo, Marina, você está aprovado e nós temos o compromisso de fazer esses pequenos ajustes que a banca gentilmente nos informou e dou meus parabéns para você, né, pelo encerramento desse ciclo. Parabéns, Marina. Obrigada, professor. Eu posso agradecer? Por favor. Eu vou agradecer direito agora que eu vi quem está aí. Isso, então, agora com a palavra Marina, obviamente, por favor. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aí, dos meus amigos, familiares, né, o pessoal do NGD, pessoal da universidade, os amigos da Embrapa. E quero agradecer, então, a presença, agora eu vou falar direito, né, que eu vi ali do chefe-geral aqui da Embrapa Suínos e Aves, o Everton, da chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento, Kátia Klein, do chefe de transferência e tecnologia, Franco Martins, e do chefe adjunto de administração, Darcy D'Ambros. Então, os 4 aí presentes. Agradecer a todos os membros da banca, a professora Gabriela, o professor Fialho, a Monalisa, especialmente, né, por ter me apoiado durante todo esse tempo e ter segurado a barra aqui sem mim. E ao professor Eugênio, por todo o carinho, incentivo, e por ter me acompanhado aí nesse processo e ter me aceitado de volta como aluna 20 anos depois. Muito obrigada, pessoal. Ótimo. Também é possível, caso algum membro presente queira fazer um comentário, obviamente dentro de um tempo razoável, pode se manifestar, pode abrir o microfone ou poderá fazê-lo pelo chat que está sendo registrado. Fiquem bem à vontade. É só indicar, se quiserem falar, abrindo o microfone ou pelo chat.
A minha mãe já se manifestou no intervalo. Eu só queria, então, aproveitar e parabenizar a Marina mais uma vez, tá? Dizer que realmente, Marina, teu trabalho tá muito legal, vai ser muito bacana poder ter você de volta aqui e com uma perspectiva diferente, com uma perspectiva bem desafiadora, tá? Então, venha com tudo, nós estamos te esperando. Eu queria também parabenizar, agora ao final, agradecer o convite. Foi realmente muito agradável a leitura do trabalho e uma grata surpresa com os resultados, né, alcançados. Espero que você dê sequência, né, implemente, ajude a implementar na Embrapa, eu acho que vai contribuir bastante. E desejar a todos, né, uma ótima sexta-feira. Acho que tem comemoração hoje, né, Marina? Tem que sair com a família para comemorar. E bom final de semana a todos. Obrigado. Depois eu encaminho o arquivo com comentários para vocês. Certo, obrigada, professor. Professor Fiado, se quiser se despedir. Ótimo. Então, agradeço a todos os presentes, né, como falamos, a banca, né, pelo tempo precioso despendido no trabalho, e rapidamente parabenizar mais uma vez, para encerrar, a Marina. Marina, parabéns. O mérito é tudo seu, né? Você fez um ótimo trabalho. Lembre sempre, né? Tem que ser persistente, tem que ser focada, como você assim fez. E nos momentos que a gente fica um pouco nervoso, ansioso, a gente busca forças e vai, né, se reinventando. Veja que você desenvolveu, né, um trabalho à altura que a empresa precisa, que a empresa merece, e à altura, né, da sua capacidade, como o próprio professor Fialho colocou. Então, confie, né, cada vez mais e receba, né, a convocação da Mona Lisa, né, com seu retorno, como mais um presente para você poder continuar se desenvolvendo, crescendo, né, e contribuindo com a empresa que a acolheu, né, a qual realmente você, né, deve esse período grande da sua vida, esses anos todos que você tem dedicado à Embrapa, e veja como uma grande oportunidade também de sair, né, da área onde você está trabalhando, não sair fisicamente, mas abrir, né, extrapolar fronteiras e oportunidades para contribuir com o design, com a gestão, com a inovação, né, trazendo esse olhar e, quem sabe, né, continuar seus estudos, como o professor Fialho também falou, que seria muito bom, tanto para a empresa quanto para vocês. Mas isso sempre no tempo preciso, no tempo certo, né, para que todos possam crescer em conjunto. Então, obrigado, né, mais uma vez a você pela oportunidade de ter me procurado, de ter sido novamente seu orientador. Olha, depois de 20 anos, né, procurou. É muito bacana a gente poder estar recebendo de volta nossos alunos e ainda com resultados tão excelentes como que nós tivemos hoje. Muito obrigado. E dessa forma, encerro a sessão de defesa com muita satisfação, né? E convido os presentes, quem puder, na parte da tarde teremos mais uma defesa de Rodrigo, para que possam também assistir um belo trabalho, né, junto a uma cooperativa em Santa Catarina. Meu muito obrigado, bom final de semana a todos e até breve. Tchau, obrigada.